Olá, pessoal. Dando continuação ao nosso estudo de cálculo diferencial, continuaremos no exercício 2.1, questão 9, o item L. Determine o domínio, né? Como a gente sabe, a gente viu, como a expressão está dentro de uma raiz, todo valor que está dentro da raiz não pode ser negativo, né? Então, a gente tem o quê? Que x pertence ao domínio da função f, se e somente se x satisfaz essa condição. 2x menos 1 sobre 1 menos 3x é maior ou igual do que zero, né? Maior ou igual do que zero. E a expressão de baixo é diferente de zero, né? E 1 menos 3x é diferente de zero. Nesse caso, a gente tem que essa condição está sempre inclusa nessa, né? Mas existem casos, pode haver casos que não, né? Então a gente se resume a resolver isso. Resolvendo isso, a gente encontra o domínio da função. E como é que a gente resolve isso? Fazendo o jogo do sinal, o estudo do sinal. Fazendo o estudo do sinal da primeira expressão, a gente vai ter o quê? Ó? Deixa eu fazer aqui, ó. 2x menos 1 é maior do que zero quando aí 2x passa o 1 positivo, aí pega o 2 que está multiplicando e passa dividindo, x é maior do que 1 meio. Então a gente marca 1 meio, vamos dizer que seja aqui. Então está dizendo que a expressão ela será positiva quando x for maior do que 1 meio. Então será positivo aqui. Ó. Fazendo a mesma conta análoga, 2x menos 1 será zero exatamente quando x for 1 meio. E 2x menos 1 será negativo quando x for menor do que 1 meio. Então a gente tem essa situação. Aí agora para a segunda, a gente vai ter que 1 menos 3x é maior do que zero. Isso implica que 1 é maior, passa o 3x positivo, 3x, vamos trocar a desigualdade, 3x, aí 3x está dizendo que 1 é maior do que 3x, então 3x é menor do que 1, então x é menor do que 1 sobre 3. Então a gente coloca um terço é menor do que 1 meio, vou colocar um terço aqui, certo? Não? Tá um terço aqui, e a gente tem o quê? A gente tem que a expressão ela será positiva quando x for menor do que um terço. Então será positivo aqui, ó. Aí fazendo a mesma conta, a gente tem que ela será zero exatamente em 1 sobre 3. E será negativa direita. Fazendo a mesma conta para maior, né? Faria para maior, a gente fez para maior, faria para menor e depois para igual. Aí chegaria na mesma expressão, né? Equivalente. Aí a gente faz agora o estudo sinal. Né? À esquerda do zero, à esquerda do um terço, vou botar aqui um terço e um meio. Está um pouco afastado. Pronto. Aí, à esquerda de um terço, a gente tem menos com mais, menos. Exatamente em um terço, a gente tem menos dividido por zero. Menos dividido por zero não existe. Aí, entre um terço e um meio, a gente tem menos com menos, mais. Exatamente em um meio, a gente tem zero dividido por um meio, dá zero. Zero dividido por negativo, né? Dá zero. Aí a direita de um meio, mais com menos, menos. Então eu quero o quê? Eu quero a expressão que seja positiva. Então x pertence ao domínio da função f se somente se x está dentro do intervalo um terço, um meio. Fechado em um meio, porque pode ser zero, e aberto em um terço, porque o denominador não pode ser zero. Então, esse é o domínio da função. O domínio da função é o conjunto de todos os números reais, tal que, tal que x é maior do que um terço
e menor ou igual do que 1/2, equivalente à expressão acima. A gente tem agora o item M. O item M, a gente tem novamente uma expressão dentro da raiz, e essa expressão ela tem que ser positiva. Então, a mesma história. X pertence ao domínio da função y, se somente se a expressão x menos 3, x mais 2 é maior ou igual do que zero, né? Então, vamos lá. Essa expressão será maior ou igual do que zero fazendo o estudo do sinal. Fazendo o estudo do sinal, a expressão de cima, x menos 3, será positiva quando x for maior do que 3. Será negativa quando x for menor do que 3. E será zero exatamente no ponto 3. Aí x mais 2 será positiva quando x for maior do que menos 2. E essa expressão ela será negativa quando x for menor do que 2. E ela será zero, 2 não, menos 2. Será zero exatamente no menos 2. Veja só, e agora a gente faz o estudo do sinal, fazendo a divisão x menos 3, x mais 2. A gente marca os pontos 0, 3 e menos 2. E para o estudo do sinal, à esquerda o menos 2, negativo com negativo, positivo. Exatamente no menos 2, negativo dividido por zero, não existe. Aí entre menos 2 e 3, negativo com positivo, negativo. Exatamente no 3, 0 dividido por positivo, zero. Aí, à direita do 3, positivo com positivo, positivo. Então, o conjunto que representa o domínio dessa função é o quê? Menos infinito, positivo que eu quero, menos infinito, até o menos 2, aberto, união com 3 a mais infinito. Então, o domínio dessa função y, é o conjunto de todos os x real, tal que x é menor do que menos 2 ou x é maior ou igual do que 3. É isso? Na n a gente tem a raiz de t ao quadrado menos 1, né? Supondo que essa é uma função de t, né? Essa é a variável dependente e t é a variável independente. Então a gente tem o quê? Que, que t pertence ao domínio da função s, se somente se t ao quadrado menos 1 é maior ou igual do que zero. Né? T ao quadrado menos 1 é maior do que zero. Então, isso se somente se t ao quadrado menos 1, a gente pode usar o quadrado da diferença. T menos 1, t mais 1, maior ou igual do que zero. Quais são os valores de t para que isso seja maior ou igual do que zero? A gente faz o estudo do sinal. Né? Ou você pode dividir em casos. Né? O primeiro caso, t maior ou igual do que 1. Aí depois o segundo caso, t maior ou igual que 1. Os dois positivos, o segundo caso, os dois negativos. Certo? Vamos dividir em casos, já que a gente vive fazendo por jogo sinal. Primeiro caso, para que seja maior ou igual do que zero, os dois têm que ser maior ou igual do que zero. Então, t menos 1 é maior ou igual do que zero e t mais 1 é maior ou igual do que zero. Isso implica o quê? Quem é maior? T é maior ou igual do que 1 e t é maior ou igual do que menos 1. Como tem um i, é interseção. A interseção disso é t maior ou igual do que 1. Né? Quiser ver a interseção, você faz a reta numérica. Aí o segundo, t menos 1 menor do que zero e t mais 1 menor do que zero. Né? Para botar menor ou igual para fazer a conta. Aí se implica o quê? T menor ou igual do que 1 e t menor ou igual do que menos 1. Qual é a interseção desses dois? T menor ou igual do que menos 1. Então, o domínio dessa função s, é o conjunto de todos os t reais, tal que t é menor ou igual
do que menos um ou t é maior ou igual do que um, ok? Então a gente tem esse domínio. Pronto, a gente tem agora o item O, né? Domínio da função y. A gente tem a raiz de x em cima e a gente tem a raiz cúbica embaixo. A gente sabe que dentro da raiz cúbica pode ser negativo. Então isso aqui pode ser negativo. Porém, essa raiz cúbica ela aparece no denominador. Então isso aqui tem que ser diferente de zero. Então olha só, para arrancar, para fazer do começo. Né, ó, x pertence ao domínio da função y, se somente se acontece duas coisas. O que está dentro da raiz quadrada é maior ou igual do que zero, e o que está no denominador é diferente de zero. Diferente de zero. Aí vamos lá, se somente se x maior ou igual do que zero permanece, e o que está dentro do denominador, a raiz cúbica, depende de ser zero se somente se o que está dentro da raiz é igual a zero. Isto é, a raiz cúbica de x menos um é igual a zero se somente se x menos um é igual a zero. Então, x menos um tem que ser diferente de zero. Então, isso acontece se somente se x é maior ou igual do que zero e x é maior ou igual do que 1. Então, a gente tem aqui o domínio da função. O domínio da função y é o conjunto de todos os x real, tal que x é maior ou igual do que zero e x, eu disputei maior, foi diferente, diferente, diferente de 1. E x diferente de 1, né? Isso pode ser representado como x maior ou igual do que zero, quer dizer que vai começar do zero, né? Zero. Aí vai até o 1. Aí o 1 não entra. Aí o 1, aí pode ser maior ou igual do que zero, então vai para o infinito. Exatamente isso. E agora a gente tem o item P, né? Mesma coisa, ó. X pertence ao domínio da função y, se somente se raiz quadrada, tudo aquilo que está dentro da raiz quadrada tem que ser maior ou igual do que zero, não pode ser negativo. Aí nesse 4 menos x ao quadrado, a gente pode usar o quadrado da diferença, porque 4 é 2 ao quadrado, x ao quadrado maior ou igual do que zero. Então, usando o quadrado da diferença, a gente vai ter 2 menos x, 2 mais x maior ou igual do que zero. Então, a gente pode dividir em dois casos, né? Para encontrar novamente. Então, vamos lá. 2 menos x, primeiro caso. 2 menos x maior ou igual do que zero. E 2 mais x é maior ou igual do que zero. Isso implica em quê? Fazendo direto aqui, ó. 2 menos x maior ou igual do que zero. Quer dizer que 2 é maior ou igual do que x. Ou seja, x é menor ou igual do que 2. Fiz direto. Aí esse daqui, ó, 2 mais x maior ou igual do que zero. Então x é maior ou igual do que menos 2. E x é maior ou igual do que menos 2. E a interseção disso? Está dizendo que x é menor do que 2. E está dizendo que x é maior ou igual do que menos 2. Né? É maior ou igual do que menos 2. Se é maior ou igual do que menos 2, está indo de menos 2 até 2. Né? Então isso aqui, ó, quer dizer que o x é maior ou igual do que menos 2 e o x é menor ou igual do que o 2. Então, essa é a interseção. Primeira solução. Aí a segunda, 2 menos x é menor ou igual do que zero. E 2 mais x é menor ou igual do que zero. No primeiro caso, a gente tem x maior ou igual do que 2. X maior ou igual do que 2, fazendo trocado, fazendo direto. Maior ou igual do que 2. E no segundo caso, a gente vai ter x menor ou igual do que menos 2. Está dizendo que x é menor do que menos 2 e x é maior do que 2. Né? Não existe nenhum número que seja maior do que 2 e menor do que menos 2.
né? Então aqui a gente tem o vazio como interseção, né? Isso implica solução vazia. Costuma fazer assim, solução vazia. Então o domínio da função é isso aqui. X entre menos 2 e 2. Então o domínio da função y é igual ao conjunto de todos os x real, tal que x está entre menos 2 e 2, né? A gente tem agora o item Q. Item Q. 5 menos 2x quadrado da raiz novamente. Tá a mesma história. X pertence ao domínio da função y se somente se 5 menos 2x ao quadrado é maior ou igual do que zero. Aí vamos resolver esse negócio. Você pode isolar o x, né? Passar o outro lado, depois passar o 2 dividindo, depois extrair a raiz. Só que na hora de extrair a raiz, aparece um módulo, né? A gente pode usar a propriedade de módulo. Ou você pode transformar isso aqui no quadrado da diferença. Eu vou tentar fazer dos dois jeitos. Vou transformar primeiro no quadrado da diferença. Vamos lá. Veja que o 5 pode ser visto como raiz de 5 ao quadrado. Deixa eu reescrever. 5 é a raiz de 5 ao quadrado, menos, e o 2 é raiz de 2 ao quadrado. Fica desse jeito, ó. Raiz de 2, x ao quadrado. É a mesma coisa que está ali do lado esquerdo da desigualdade. Então a gente usa agora o quadrado da diferença. Vai ficar como? Raiz de 5 menos 2x, raiz de 2x, que multiplica raiz de 5 mais raiz de 2x. Tudo isso maior ou igual do que zero. Então, a gente faz agora a mesma coisa que foi feito no anterior, né? Faz os dois casos. Os dois c maior ou igual do que zero e os dois c menor ou igual do que zero, né? Que vai dar apenas a parte dos dois maior ou igual do que zero. Vamos lá. Raiz de 5 menos raiz de 2x maior ou igual do que zero e são dois casos. Raiz de 5 mais raiz de 2. Você pode até colocar caso 1 e caso 2 maior ou igual do que zero. O primeiro caso ser maior ou igual do que zero, vou fazer aqui direto, vai ser o quê? X, você passa para o outro lado menos 2x e passa o raiz de 2 dividindo. Então, x vai ficar menor ou igual que raiz de 5 sobre raiz de 2. Raiz de 5 sobre raiz de 2. E na segunda parte, raiz de 5 mais 2x maior ou igual do que zero, vou passar para o outro lado, né? O 5, raiz de 5, depois raiz de 2, aí fica x maior ou igual menos raiz de 5 sobre, sobre raiz de 2. Então eu tenho o quê? Que x é menor ou igual do que esse número positivo e x é maior ou igual do que esse número negativo. Então x está entre um e outro. Vou até aplicar aqui, ó. X ele é menor ou igual do que raiz de 5 sobre raiz de 2 e x é maior ou igual que menos raiz de 5 sobre raiz de 2. Essa é a primeira solução. A segunda solução, como a gente viu no anterior, vai dar vazio. Vai dar o conjunto vazio. Veja só. Vai ser os dois negativo. É porque com essas raízes, aí algumas pessoas acabam tendo dificuldade de fazer as contas. Mas você trate como sendo apenas números normais, né? O que vale é a conta algébrica. Você não vai fazer conta com raiz de 5 nem com raiz de 2. Raiz de 5 e raiz de 2 é como se fosse um A e um B, número normal. Então fica como? Passando para o outro membro aqui, ó, vai ficar x é maior ou igual, fazendo direto. Raiz de 2x passa para o segundo membro e depois passa o raiz de 2 dividindo. Então, x é maior ou igual que raiz de 5 sobre raiz de 2, maior ou igual. E
Ao mesmo tempo, você passa o raiz de 5 dividindo, ou passa o raiz de 5 negativo, depois passa o 2 dividindo. X é menor ou igual que menos raiz de 5 sobre raiz de 2. Então está dizendo o quê? Está dizendo que x é maior do que um número positivo e x é menor do que esse número. Agora, o seu inverso, né? Seu oposto aditivo, né? Seu inverso aditivo. Não faz sentido. Então, isso aqui é a solução aqui. A solução ela é zero. Zero não, é vazio. Tem nenhum valor, né? Então, o domínio dessa função, essa função y, é o conjunto de todos os x real, tal que eu vou reescrever esse raiz de 5 sobre a raiz de 2 como sendo uma raiz só. Raiz de 5 sobre 2 menor ou igual do que x, menor ou igual que raiz de 5 sobre 2. Agora vamos tentar fazer do outro jeito, né? Do jeito do módulo, para ver se dá certo. A função era essa, y igual a raiz de 5 menos 2x. Então vamos lá. Ó. Você sabe que x está no domínio dessa função. Se somente se é 5 menos 2x, o x ao quadrado, né? 2x ao quadrado, né, é maior ou igual do que zero. Tem que dar certo. Vamos lá. Ó. Aí a gente pega o menos 2x quadrado e passa para o segundo membro. Fica 5 maior ou igual que menos 2x ao quadrado. Aí agora a gente, o 2 positivo. Ninguém viu isso não. Aí o 2 que está positivo, ou está multiplicando, ele vai dividindo. Aí isso faz o quê? 5 sobre 2 maior ou igual que x ao quadrado. Né? Vou só reescrever o x para o lado esquerdo. Vai ficar x ao quadrado menor ou igual que 5 sobre 2. Vou extrair a raiz. Tem uma propriedade de módulo que diz o seguinte, ó. X ao quadrado menor ou igual do que a implica, né, que o módulo de x é menor ou igual que a. Aí se implica que x está entre menos a e a. Olha como é fácil. Propriedade que a gente já viu. Menos a e a. Escrevi errado de novo. Esqueci. Entre menos a e a. Pronto. Então a gente usa isso aí, ó. Mesma coisa. O a é o 5 sobre 2. Então isso se, somente se, módulo de x é menor ou igual que raiz de 5 sobre 2. Aí se, somente se, o x está entre menos raiz de 5 sobre 2 e raiz de 5 sobre 2, que isso aqui é exatamente o domínio da função. Pronto, sai bem mais fácil assim. Basta a gente saber aplicar essas propriedades de módulo. A gente já viu. Então é isso. Na próxima a gente continua.